Constantemente nós estamos nos deparando com pessoas que demonstram terem desistido da fé. Isso se dá por inúmeros motivos. Algumas delas desistiram porque sofreram algum tipo de ataque na igreja, foram discriminadas, cometeram algum tipo de pecado, ouviram o que não devia, viveram experiências negativas, se decepcionaram com alguém. Enfim, são tantos os motivos. E no final de tudo, a maioria tenta ainda, de alguma forma, persistir, indo aos cultos, frequentando alguma programação da igreja, para não ser tido como um apóstata. E o que fazer para não desistir da fé? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Falar desse assunto é falar de uma necessidade que nós temos. Você deve ter presenciado, já encontrado com alguém em algum lugar aí onde você foi, que se encontra desistido. Alguns até ainda continuam, como eu já falei, continuam indo ao culto, à igreja, alguma programação, mas o coração está desmotivado, desanimado. Não querem ser chamadas de apóstatas, desviar. Não há mais aquela motivação, aquele ânimo, aquele desejo de buscar a Deus como em outro tempo. E nesse vídeo eu quero exatamente falar sobre essa questão e o que nós devemos fazer para evitar isso. Mas antes de irmos para o nosso assunto, eu gostaria de pedir que você se inscreva, ative o sino das notificações e dá um like, assim você vai nos ajudar. Quando se trata de fé, nós estamos falando da ferramenta mais importante antes que Cristo deu à sua igreja. E é por meio dessa ferramenta que nós vamos lutar todas as nossas batalhas, sejam elas espirituais ou emocionais, para poder vencermos em Cristo. E sem a fé não há como travar uma batalha e vencê-la. O próprio apóstolo Paulo disse que nós temos a fé que vence o mundo. Que fé? A ferramenta dada por Cristo para você chegar até o final de todas as coisas, aonde Cristo te espera. A gente sabe que a fé caminha lado a lado com a religiosidade. É por conta disso que nós vemos na Bíblia fariseus, saduceus, até os próprios sacerdotes transvestidos ali, tentando impressionar pessoas com as suas vestes, simplesmente pelo fato de terem desistido da fé. As pessoas que tinham fé eram sempre pessoas simples, mas que o seu coração estava sempre ativo para buscar a Deus. A nossa geração parece ser a geração que Jesus profetizou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O apóstolo Paulo disse que os últimos dias seriam considerados dias trabalhosos. E por que isso iria acontecer? Ele explicou na sua carta, escrevendo a Timóteo. Paulo disse que por conta dos falsos ensinos, das heresias, das doutrinas de demônios, as pessoas apostatariam da fé. E o que é de fato apostatar da fé? Essa palavra tem alguns significados, e um deles é divorciar-se. Ou seja, alguém que conviveu como noivo de Cristo, como igreja de Jesus, e apostatou-se, ou seja, se divorciou dele. Nós precisamos aqui pontuar algumas questões que não podem deixar de ser faladas, como por exemplo, o que enfraquece a minha fé? Existem coisas que nos enfraquecem. Cometer algum tipo de pecado e não confessá-lo, isso nos enfraquece. Ouvir doutrinas de demônios, ouvir doutrinas que contrariam a Escritura, isso nos enfraquece. Viver certos tipos de decepções na fé e não depositar aquilo em Jesus, isso nos enfraquece. Depositar a nossa confiança e credibilidade totalmente no homem, isso nos enfraquece. E o que nós devemos fazer para não desistirmos da nossa fé? É só tomar como exemplo a igreja primitiva, os pais da igreja, os pais apostólicos, os heróis da fé, pessoas que viveram piamente e se dedicaram a Cristo. Nós vamos saber o que fazer, o que Paulo fez para que a sua fé fosse inabalável, o que Pedro fez para que a sua fé permanecesse ativa. Pedro dedicou o seu coração a Jesus e buscou inteiramente cumprir as ordenanças de Jesus, praticar as suas palavras. Ele ensinou outras pessoas a isso, rompeu limites pessoais que ele tinha,
a fim de que o evangelho se tornasse público entre os gentios. Da mesma forma, Paulo, que estava se negando constantemente para que Cristo aparecesse nele. O mesmo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. A fé é como uma semente dita por Cristo, precisa ser regada. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.